Gostaria de parabenizar todas as mulheres do Brasil neste dia 8 de março pelo Dia Internacional da Mulher e falar um pouco do crescimento das mulheres no mercado de trabalho e no meio empreendedor, porque isso já é uma realidade. Queria também chamar a atenção para um detalhe muito importante, que é a busca dos profissionais das classes C e D pelo mercado de trabalho como empreendedores, não mais pelas classes A e B. O movimento nas mulheres nas classes C, D e E, que buscam a emancipação profissional e ampliam a sua participação no orçamento familiar, aumentou expressivamente nos últimos 5 anos. Assim como aponta o Data Popular, as mulheres hoje circulam a cifra de 741 bilhões por ano na economia brasileira, ou seja, elas são a referência da movimentação econômica e, acima de tudo, a base do desenvolvimento da nossa sociedade. Nas classes A e B, segundo os dados do próprio Sebrae, as mulheres somam metade dos novos empreendimentos, número que era inferior a 30% 10 anos atrás. Mas é com as mulheres das classes C e D que observamos uma transformação rápida e significativa. Cada vez mais, as mulheres do lar se unem com novos afazeres. Auxiliares administrativos, atendimento de telemarketing e mesmo em funções que antes eram reservadas aos homens, como técnicos de informática, hoje já contam com a ocupação das mulheres, que estão à procura de novos cursos de capacitação gratuitos, como os que nós oferecemos pela ONG AME, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras. Podemos atestar que mais de 3 mil mulheres foram atendidas, e um número bem maior busca diariamente essa oportunidade. Então fica claro que a barreira cultural está ruindo, mas ainda existe outra coisa que precisa ser superada, que é a capacitação. Não se trata da formação de grandes executivas ou donas de grandes negócios, mas do apoio àquelas mulheres que precisam transformar sua situação, que muitas vezes é vista como imutável ou precária. Afinal, o empreendedorismo está no conceito da transformação de uma condição de vida e não apenas no advento monetário. Este é o primeiro passo para as futuras empreendedoras, que muitas vezes se unem para montar cooperativas e passam a oferecer serviços, produtos e mão de obra especializada. Essas mulheres de famílias menos favorecidas nos ensinam como a união do esforço com a oportunidade de aprender é o menor e mais eficiente caminho para o ingresso na estatística positiva da nossa economia nacional. Portanto, mulheres, perseverem, dediquem tempo a investir em si próprias. Acreditem que com isso vocês vão ter resultados positivos para vocês e para a comunidade que a cercam. Afinal, empreender é dar caminho a seu próprio destino. Minhas queridas colegas, mulheres guerreiras, batalhadoras, vencedoras, parabéns pelo dia de hoje. Quando a gente está muito perto das coisas, a gente perde um pouco a perspectiva histórica. Então eu queria lembrar a vocês que a vitória individual de cada uma de vocês é mais importante se a gente comparar o passado que a gente já teve como mulher. A história da humanidade, a história do planeta Terra, é uma história escrita por homens. Não existem heroínas femininas nessa história. Se a gente pensar que lá na Grécia Antiga, as mulheres não tinham direitos civis, nenhum direito civil. Elas eram tratadas como seres inferiores, que tinham que ser o tempo inteiro monitorados por um homem, pelo marido, pelo irmão, pelo pai. Se a gente pensar que no Brasil, até 2002, vigorou o Código Civil, feito em 1914, que dizia que mulheres casadas são incapazes e devem ser monitoradas pelos seus maridos. O Código Civil que vigorou no Brasil até 2002 dizia que a gente não podia alienar nenhum bem, dizia que a gente não podia fixar residência, que a gente não podia aceitar nenhum mandato sem o consentimento do homem, que a gente não podia ter profissão sem o consentimento do homem. O divórcio pra gente chegou na década de 70, a pílula chegou na década de 60. Até 1950, o homem era o único provedor da casa. A nossa função era simplesmente procriar e cuidar dos filhos. E hoje, de 1960 para cá, 60 e poucos anos, nós conseguimos alcançar, como vocês, profissões que são tradicionalmente masculinas e provar que força bruta vale muito pouco hoje em dia.
Esse é o mundo dos serviços. Esse é o mundo em que a mulher se sai melhor porque ela é mais intuitiva, porque ela tem mais jeito com as coisas, porque ela tem tanta capacidade intelectual ou mais do que os homens para fazer qualquer coisa que os homens possam fazer. No caso de vocês, que tem que ter uma dupla, tripla jornada para sustentar filhos, para cuidar de uma casa e para ainda ter força para exercer uma profissão masculina, olha, vocês realmente merecem mais do que os meus parabéns. Vocês merecem toda a minha homenagem hoje, a AME também, a associação, parabéns pela iniciativa, que vocês tenham um dia maravilhoso, um ano maravilhoso e que todos os anos daqui para frente sejam anos de mulher. Obrigada, tchau. O meu olá a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a AME está me fornecendo de poder falar no Dia Internacional das Mulheres. A Associação de Mulheres Empreendedoras, o nome já diz, tão importante, e nesse dia especialmente a gente falar da importância da mulher na sociedade. Hoje eu acho que há cerca de 10 anos a gente vem adquirindo um papel bastante importante, que vem crescendo nas empresas a participação das mulheres. Mas por que é importante isso? E por que a gente deve fazer questão de ir à luta e brigar para participar desses modelos? Por vários motivos. Primeiro, que as mulheres normalmente trabalham para fazer, elas gostam muito de fazer. As mulheres se prendem pouco ao poder e muito ao fazer. Então, nesse aspecto, acho que ganha a sociedade, ganha os nossos familiares e ganha o Brasil, principalmente, né? Segundo ponto, porque é importante que nós tenhamos a nossa representatividade enquanto ser humano, né, que somos mães, que somos acostumadas a lidar com educação, com gestão, também dentro da sociedade, dentro das companhias. Portanto, é necessário que nós façamos questão de aprender a lidar com isso. E como que acontece isso? É da noite para o dia? Claro que não, a gente aprende, né? Então, um pouquinho dessa história de vida que eu vim passando aí ao longo desses anos, a gente tem necessidade de estudar muito, né? Crescer muito e batalhar bastante para chegar nesses pontos onde a gente chega. Então, houve necessidade de você poder aprender muito dentro das companhias e ter credibilidade. Então, tem 3 pontos principais para que a gente possa se fazer importante dentro das companhias e que possa ter um papel importante dentro da gestão e dos modelos nas companhias. A gente precisa ter credibilidade. E credibilidade significa se juntar, fazer e construir. Construir fazendo. Como é que você faz isso? Você tem que trabalhar em equipe, fazer com que as pessoas aprendam junto com você e que você possa liderar essas equipes. Além disso, é necessário que você também tenha conhecimento. Não adianta você querer fazer alguma coisa que você não conhece. Então, é importante que você busque conhecimento, que você busque se especializar, busque estudar, busque conhecer novas coisas, sempre estar aberto para as novas coisas, isso é muito importante. E a terceira coisa é a disponibilidade de aprender. A gente tem que estar sempre disponível a aprender tudo que vem para a gente, né? Porque dentro da nossa casa, a gente aprende com os filhos. Às vezes você tem 2, 3 filhos ou um filho e cada dia eles te ensinam uma coisa diferente, como pessoas diferentes. Então, nas companhias, nas empresas, não tem nada de diferente. As pessoas são como a nossa família. Então, nós temos que aprender com eles e junto a gente construir as melhores soluções. Ninguém tem nada pronto na cabeça. A gente tem que ir junto, construindo para entregar o nosso melhor para a sociedade, o nosso melhor para o país e o nosso melhor para a nossa família. Obviamente que isso, falando aí de Dia Internacional da Mulher, a gente não pode descuidar da saúde. Então, nós mulheres, atentas à saúde aí todo ano, fazer o nosso check-up, cuidar para saber se estamos bem, para a gente poder continuar cuidando dos nossos filhos, poder continuar cuidando das nossas companhias, poder continuar nessa batalha aí diária. Então, é muito importante que esse fator seja considerado. E, mais uma vez, agradecer à AME, né, pela oportunidade que nós estamos tendo de poder falar um pouquinho do que é ser uma mulher dentro da sociedade e participar desse modelo. Obrigada.